Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos períodos mais intrigantes da vida de Jesus, os anos silenciosos de Jesus, o que realmente aconteceu entre os 12 e 30 anos? Você já se perguntou o que pode ter acontecido durante essa fase misteriosa, onde as escrituras quase não falam? É um enigma que muitos estudiosos tentaram desvendar, e hoje vamos juntos nos aprofundar nessas questões fascinantes. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos que também amam explorar a palavra de Deus. Fique até o final, pois temos uma pergunta especial para você que pode fazer toda a diferença na sua reflexão sobre a vida de Cristo. Vamos lá! Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João oferecem um vislumbre da infância de Jesus, mas é no livro de Lucas que encontramos o único relato significativo entre sua infância e o início do ministério. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais o levaram a Jerusalém para a Páscoa. Durante essa visita, ele permaneceu no templo, conversando com os mestres da lei, surpreendendo a todos com seu entendimento e respostas. Esse episódio é significativo, pois mostra a inteligência e a profundidade espiritual de Jesus, mesmo em tenra idade. Após esse evento marcante, a Bíblia nos oferece um silêncio profundo sobre a vida de Jesus até os 30 anos. Esse período é frequentemente chamado de anos silenciosos. A falta de informações sobre esses anos gera muitas especulações e questionamentos sobre o que Jesus fez nesse tempo. Enquanto a Bíblia não relata os eventos, algumas tradições e teorias sugerem que ele pode ter vivido em Nazaré, trabalhando como carpinteiro com seu pai, José, e se envolvendo em atividades cotidianas. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 51, menciona que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Esse versículo sugere uma vida de obediência e crescimento em um ambiente familiar, o que é um ensinamento importante sobre humildade e submissão, mesmo para alguém com uma vocação tão grandiosa. Os anos silenciosos de Jesus também levantam questões teológicas sobre a natureza do silêncio de Deus. Por quê, durante esses 18 anos, não há registros de milagres ou pregações? O silêncio pode ser visto como um tempo de preparação, onde Jesus crescia em sabedoria e graça. Esse conceito é reforçado por Lucas, que afirma que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. As reflexões sobre esses anos nos convidam a considerar que, muitas vezes, os períodos de silêncio em nossas vidas podem ser momentos de formação e aprendizado. Assim como Jesus, podemos passar por períodos em que nos sentimos invisíveis, mas que são essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual e humano. A teologia do silêncio nos oferece uma compreensão mais profunda do que os anos silenciosos representam não apenas na vida de Jesus, mas também na vida dos cristãos. Durante esses 18 anos, Jesus viveu como um homem comum, experimentando a vida em sua totalidade. Essa fase nos ensina que os momentos de silêncio e de espera não são necessariamente vazios ou sem propósito. Ao contrário, eles podem ser períodos de preparação e amadurecimento. O silêncio de Jesus entre a infância e o ministério ativo é um forte lembrete da necessidade de crescimento pessoal e espiritual. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, é mencionado que embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso sugere que Jesus, mesmo sendo divino, passou por um processo de aprendizado e desenvolvimento, que incluiu momentos de luta e dificuldade. Os anos silenciosos podem ser vistos como um tempo em que Jesus se familiarizou com a cultura, as tradições e as expectativas de seu povo. Como um judeu, ele provavelmente participou das festas religiosas e das práticas cotidianas da vida em Nazaré. Esse conhecimento e essa vivência do cotidiano o prepararam para seu ministério, que começaria anos depois. Além disso, os anos silenciosos nos ensinam sobre a importância do silêncio em nossa vida espiritual. Muitas vezes, em um mundo cheio de distrações e barulhos, é fácil perder de vista a necessidade de momentos de reflexão e conexão com Deus. O silêncio pode ser um espaço sagrado para ouvir a voz de Deus e discernir sua vontade. Assim como Jesus, devemos buscar esses momentos de quietude, onde podemos crescer em sabedoria e compreensão. A teologia do silêncio também nos convida a considerar que Deus pode estar operando de maneiras que não percebemos. Durante os anos em que Jesus esteve em silêncio, pode-se imaginar que Deus estava moldando seu caráter, preparando-o para os desafios que viriam.
Isso nos dá esperança de que, mesmo quando não vemos ou sentimos a ação de Deus em nossas vidas, Ele está trabalhando em nosso benefício. Para entender melhor a vida de Jesus durante os anos silenciosos, é importante considerar o contexto histórico e cultural da época. Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia, era um lugar simples e rural, onde a vida girava em torno da agricultura e do comércio. O trabalho de carpinteiro, que Jesus e seu pai, José, realizavam, era uma ocupação respeitada, mas não necessariamente rica em prestígio. Este aspecto da vida de Jesus nos ajuda a compreender sua conexão com as pessoas comuns e sua identificação com a classe trabalhadora. O ofício de carpinteiro implica um profundo conhecimento dos materiais disponíveis na região, como a madeira, e uma habilidade prática para criar utensílios e móveis. A Bíblia não menciona muitos detalhes sobre a infância de Jesus, mas podemos imaginar que, ao trabalhar ao lado de seu pai, ele desenvolveu habilidades práticas e um forte senso de responsabilidade. Esse tempo de aprendizado e trabalho moldou não apenas suas habilidades, mas também sua compreensão sobre a dignidade do trabalho e a importância da perseverança. Do ponto de vista cultural, Jesus cresceu em um ambiente profundamente enraizado na tradição judaica. As festas religiosas, como a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa dos Tabernáculos, eram momentos centrais na vida comunitária, e Jesus, como qualquer outro menino judeu, teria participado dessas celebrações. Essas experiências culturais e espirituais são fundamentais para a formação de sua identidade como Messias e como Filho de Deus. Além disso, a vida em Nazaré teria exposto Jesus às tensões sociais da época. Os judeus estavam sob domínio romano, e as expectativas messiânicas estavam em alta. Muitos esperavam um libertador político que os tirasse da opressão. Essa expectativa teria um impacto significativo no ministério que Jesus começaria anos depois. O contexto histórico e cultural de Nazaré também nos leva a refletir sobre o papel da comunidade na formação de Jesus. Ele não apenas cresceu em uma família, mas também em uma aldeia onde as relações sociais eram fundamentais. O amor e o cuidado da família, assim como a educação comunitária, desempenharam um papel importante em seu desenvolvimento, moldando sua compaixão e empatia pelas pessoas que ele encontraria mais tarde em seu ministério. Ao considerar os anos silenciosos de Jesus, é interessante integrar perspectivas científicas e historiográficas que podem oferecer uma visão mais ampla de seu desenvolvimento humano. A psicologia do desenvolvimento sugere que as experiências da infância e da adolescência são fundamentais para a formação da personalidade. Jesus, como qualquer outro ser humano, passou por fases de crescimento físico, emocional e espiritual. Os estudos sobre desenvolvimento humano afirmam que a adolescência é uma fase crucial, onde os indivíduos começam a questionar sua identidade e propósito. Para Jesus, esses anos poderiam ter sido um tempo de reflexão e discernimento sobre sua missão divina. Embora não haja registros diretos de como isso se manifestou, a ideia de que ele enfrentou desafios normais da adolescência é uma consideração válida. Historiadores e teólogos frequentemente se deparam com a questão de como conciliar a divindade de Jesus com sua humanidade. A afirmação de que Jesus era totalmente divino e totalmente humano é um dos grandes mistérios da fé cristã. O fato de ele ter vivido uma vida comum em Nazaré, enfrentando os desafios diários, reforça a crença de que ele se identificou plenamente com a condição humana. Isso é significativo, pois nos lembra que Jesus compreende nossas lutas e dificuldades. Além disso, as investigações históricas sobre o período da Palestina no primeiro século oferecem insights sobre a vida de Jesus. O contexto social e religioso da época era marcado por tensões, reformas e movimentos messiânicos. O crescimento e o desenvolvimento de Jesus ocorreram em um ambiente onde as expectativas sobre um Messias estavam em alta. Essa realidade poderia ter influenciado não apenas sua compreensão de sua missão, mas também sua abordagem pastoral e suas interações com as pessoas. A combinação de perspectivas científicas e historiográficas nos ajuda a entender que os anos silenciosos de Jesus foram fundamentais para moldar sua identidade como o Salvador. Esses anos de preparação e crescimento o prepararam para o ministério que começaria, onde ele demonstraria compaixão, amor e poder divinos. Cada passo de sua jornada era parte do plano redentor de Deus, mostrando que os momentos de silêncio e obscuridade são muitas vezes essenciais para um propósito maior. Os anos silenciosos de Jesus, entre os 12 e 30 anos, são um período envolto em mistério e especulação.
Embora os evangelhos não ofereçam relatos detalhados sobre o que ocorreu durante esse tempo, eles destacam momentos cruciais que moldaram sua identidade. O relato no templo, onde Jesus surpreendeu os mestres da lei com seu entendimento, nos dá um vislumbre do seu potencial, mas após esse episódio, a Bíblia se cala sobre sua vida até o início do ministério. Durante esses anos, estudiosos levantam algumas teorias. Muitos teólogos acreditam que Jesus pode ter passado esse tempo em Nazaré, aprendendo e estudando com líderes religiosos locais, seguindo a tradição judaica de educação religiosa. Outras teorias, embora menos documentadas, sugerem que ele pode ter viajado para a Índia ou o Tibete, ou até mesmo estabelecido contato com os essênios, uma comunidade monástica que buscava pureza e conhecimento das Escrituras. Essas especulações, embora intrigantes, carecem de confirmação bíblica e se inserem em debates históricos e teológicos. Esses anos de silêncio não significam que nada importante estava acontecendo. Em vez disso, podem ter sido um período essencial de formação e preparação, onde Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ao refletir sobre esses anos, deixamos uma pergunta para você: onde você acredita que Jesus esteve durante esse período misterioso? Compartilhe suas ideias nos comentários.